Vamos lá. Nós temos aqui uma questão desafio, uma questão da banca IBAN. IBAN é uma banca examinadora bem importante. Ela está fazendo concurso agora no Nordeste. Inicialmente, ela fazia mais na região Sul, certo? Então, a banca IBAN, ela tem algumas características que são diferentes em relação a outras bancas tradicionais. Então, muitas bancas, a maioria, na verdade, trabalha com 5 alternativas. E aí a primeira diferença imediata que a gente encontra é que a maior parte das questões da banca IBAN são questões com 4 alternativas, certo? A gente pode perceber exatamente nessa questão aqui, ó. Então, temos alternativas A, B, C e D, certo? Então, o primeiro ponto é esse. E aí nós temos nessa banca IBAN que ela gosta também de trabalhar a gramática, ela trabalha muito em cima de regras gramaticais, de conceitos gramaticais. E é o que a gente encontra nessa questão aqui de sintaxe, também conhecido como análise sintática, certo? Então, nessa questão de análise sintática, nós temos aqui um trecho em destaque e a banca examinadora pediu qual seria o equivalente sintaticamente. Então, a equivalência desse termo. Algumas pessoas podem estranhar pela utilização desse termo, equivalente sintaticamente. Mas sintaticamente se refere à análise sintática. Então, está perguntando o trecho em destaque, qual é a análise sintática, qual é a função sintática em que ele se enquadra no contexto, sempre no contexto. E aí nós temos o seguinte, abrem aspas, é possível amenizar o sofrimento das pessoas. Reticência, colchetes. Por quê? Porque era um trecho que tinha continuidade, mas só essa parte aqui já é importante. O trecho destacado, então podem ver aqui, ó, grifado, amenizar o sofrimento das pessoas, equivale sintaticamente a. Aí temos letra A, afirma que esse trecho é um objeto direto. Letra B, objeto indireto. Letra C, sujeito. E letra D, aposto. Antes de mencionar a resposta, de procurarmos o primeiro passo da resolução, porque análise sintática nós temos um passo a passo para a resolução das questões, certo? Então, antes de chegarmos nesse ponto, eu vou trazer uma breve explicação sobre cada um desses termos presentes nas alternativas. Então, na letra A, objeto direto. O que é o objeto direto? Objeto direto, assim como o objeto indireto, são complementos verbais. Ambos completam o sentido de um verbo que necessite de transição, que são os verbos transitivos, certo? Então, na transitividade verbal, nós temos verbos intransitivos, que é aquele que não exige complemento, ele em si já traz a informação, digamos assim. Os verbos transitivos, que são aqueles que precisam transitar. O que é transitar? Precisam de continuidade. Lembrem do trânsito, movimentação, continuidade. Então, os verbos transitivos, que são a maioria dos verbos que nós temos, eles precisam de um complemento. E aí a diferença da letra A para a letra B é justamente nessa outra etapa, que ambos são complementos desses verbos transitivos, só que quando o verbo não exige preposição para chegar até o seu complemento, esse verbo é transitivo direto, porque a conexão é direta, pessoal. Não precisou de intermediário, não precisou de uma ponte, que é feita pela preposição. Então, pensem aí, a preposição é como se fosse uma ponte. Quando eu preciso dessa ponte, a conexão é indireta. Quando eu não preciso, eu me conecto diretamente. Então, quando o verbo ele já tem a sua conexão direta com o complemento, o verbo é chamado de verbo transitivo, porque ele precisa de continuidade, direto, porque essa continuidade, esse complemento dele, não exigiu preposição.
E aí, esse complemento, ele é chamado de objeto direto. Então, percebam a sintonia. Quando o verbo ele é transitivo direto, o complemento dele é o objeto direto, certo? Porque a conexão entre os dois é direta, não precisou da ponte, não precisou do conectivo, que é a preposição. Na letra B, nós temos uma explicação similar para o que é objeto indireto. O detalhe, a grande diferença, é que para esses verbos transitivos, quando o objeto é indireto, é porque um verbo exigiu uma preposição para chegar até o complemento. E essa preposição, ela não é escolhida aleatoriamente, pessoal, é uma exigência do verbo. Quando você conhece ali aquele verbo, automaticamente, quando você faz a pergunta a ele, o quê? Geralmente a pergunta é o quê? A gente faz ao verbo que ele vai nos mostrar o complemento, quando ele existe, né? No caso, quando ele é transitivo. E aí, esse complemento, automaticamente, ele vem antecedido de uma preposição. Por quê? A preposição é o conectivo, é a ponte. Então, quando se necessita de uma preposição para ligar o verbo ao complemento, nós temos aí um verbo transitivo indireto e o objeto, que é o complemento, é o objeto indireto, certo? Então, para termos a letra A e a letra B, precisamos pelo menos de um verbo transitivo, porque um verbo que exige complemento, já que na letra A e na letra B nós temos objetos, e objetos são complementos. Certo? Então, o primeiro passo a gente vai olhar para o verbo. Se ele for transitivo, aí a gente vai olhar qual seria o objeto dele, se era direto, indireto, e se esse objeto é o termo destacado. Na letra C, o sujeito. Quem é o sujeito da oração, pessoal? Enquanto o objeto, geralmente, é a resposta à pergunta que a gente faz ao verbo, que é o quê, o sujeito ele vem como resposta da pergunta que a gente faz a esse mesmo verbo da oração, mas a pergunta vai ser quem. Então, o sujeito ele pode ser um sujeito ativo, que é justamente quem vai exercer essa ação, ou um sujeito passivo, de quem se declara algo. Então, o sujeito nem sempre é quem faz algo, pode ser alguém, alguém de que se declara algo, certo? Então, o sujeito ele também recebe a ação. O detalhe, o que vai nos ajudar a encontrá-lo é a pergunta quem. E aí o aposto nós temos uma diferença muito grande em relação aos outros termos, né? Porque o aposto, ele é um elemento acessório na oração, ele pode aparecer ou não, porque nós temos o aposto, alguns tipos de apostos podem aparecer, tem aposto explicativo, o aposto restritivo, o aposto que vem exemplificar, exemplificativo. Então, o aposto seria o quê? Seria um termo que geralmente vem isolado, que vem explicar o que foi dito antes, que vem resumir, que vem exemplificar. Temos diversos tipos de aposto. Então, o aposto ele teria essa função. Então, ele vem fazer referência a algo que já foi dito, mas ou resumindo, ou explicando, exemplificando e por aí vai. Na questão em tela, nós temos um verbo, o primeiro verbo ali, que é o verbo certo? Do verbo ser. É possível amenizar o sofrimento das pessoas. Aí vamos fazer a pergunta: é possível? Quem ou o que é possível? Amenizar o sofrimento das pessoas. Então, percebam, se o verbo está começando a oração, a gente vai fazer a pergunta a esse verbo, mas notem que a resposta dele vem no fim, porque está deslocada. Amenizar o sofrimento das pessoas é possível. Então, perceba que quando a gente faz a pergunta o que ou quem é possível, amenizar o sofrimento das pessoas. Então, toda essa oração é o sujeito. Isso mesmo. O sujeito pode ser uma oração e é chamado de sujeito oracional. Certo? O sujeito oracional ele é formado por uma
oração. E o que é que indica que temos uma oração aqui nesse sujeito? A presença desse verbo no infinitivo. Então, na estrutura sintática, nós temos um sujeito, nós temos um verbo de ligação. Então, se tem verbo de ligação, não temos objetos. Certo? Objeto é quando é verbo transitivo. Verbo de ligação, ele apenas vai ligar o sujeito a uma característica dele. Então, amenizar o sofrimento das pessoas é possível. Então, o trecho destacado, ele equivale a um sujeito, pessoal. Então, ele é o sujeito da oração. Então, gabarito aqui, letra C, sujeito, especificamente sujeito oracional. Temos o sujeito formado por uma oração, um verbo de ligação e uma característica desse sujeito, certo? Seria o predicativo do sujeito. Beleza? Então, esse é o gabarito da nossa questão, desafio, banca e ban. Preste atenção nas características dessa banca e no conteúdo de análise sintática.